Estão definidos os 4 semifinalistas do Campeonato Alagoano. Se classificaram por ordem de classificação: Penedense em primeiro, CSA em segundo, Asa em terceiro e o CRB como quarto colocado. Os cruzamentos indicam como cruzamento olímpico, primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. Então, teremos Penedense e CRB, CSA e Asa. O regulamento da competição também aplica que os 2 melhores da fase de classificação levam uma vantagem. E que vantagem é essa? A vantagem de fazer o segundo e decisivo jogo, como mandante. Neste caso, o Penedense decide a vaga na final jogando com o CRB em Penedo e o CSA decide a vaga da final jogando em Maceió contra o Asa. Dito isto, uma análise rápida, assim, de cada uma das equipes, visto que ao longo da semana a gente vai ter muita coisa para discutir, para debater, para conversar sobre esses 4 times. Vamos começar de trás para frente, do quarto colocado. CRB sofreu mais do que se esperava para se classificar nesta primeira fase. Ele teve muitos altos e baixos, às vezes não só na fase, mas até em alguns jogos. Chegou para o jogo contra o Coruripe com desconfiança. Tinha muito torcedor do CRB que estava com receio de que o CRB sequer se classificasse e protagonizasse um vexame. Eu achava que o CRB classificaria, mas como disse até em uma das lives aqui, disse, mas eu também achava que o CRB venceria o Penedense, também achava que o CRB venceria o Murici. E ele não conseguiu. Mas, depois de um primeiro tempo com muita dificuldade, as melhores chances do primeiro tempo foram do Coruripe, ou como alguns estão dizendo, do fraquíssimo Coruripe. Mas até o gol do Natan, que já foi aos 44 do primeiro tempo, as melhores chances de gol foram do Coruripe. Uma do Jucimar, finalizando após um erro de saída de bola, e a bola desviou, foi para escanteio. E uma outra que a bola sobrou na zaga e o Pagnani meteu para o gol. O Albino fez a defesa e no rebote ele acaba chutando para fora. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o CRB veio com cão no couro. E em pouco tempo decidiu o jogo e transformou o jogo num passeio. Fez 5-0, 4 gols marcados no segundo tempo, sendo 3 marcados pelo GG. Com esses altos e baixos, o torcedor do CRB tem uma desconfiança. É claro que uma vitória dessa, uma derrota do maior rival, o torcedor ganha em entusiasmo. Mas para a gente que faz análise, você vai dizer: o CRB que vai para as semifinais é o CRB que a gente viu do primeiro tempo contra o Coruripe? Ou é o time do segundo tempo contra o Coruripe? É o time que a gente viu contra o Coruripe na segunda etapa? Ou o time que se viu tomar uma virada do Penedense em pleno estádio Rei Pelé? É o time que foi engolido pelo CSA e poderia ter sido goleado pelo CSA? Ou é o time que volta para um segundo tempo e massacra a equipe do Coruripe? Então, essas dúvidas, elas carregam para o CRB
essa dificuldade que ele teve nessa primeira fase. É óbvio que uma semifinal é um campeonato completamente distinto, mas não tenha dúvida que, a não ser que o CRB faça um baita de um jogo contra o Penedense no primeiro confronto, que ele abra uma vantagem, a desconfiança do torcedor permanecerá, porque esse é um elenco que ainda não está no ponto ideal. Tem jogadores que ainda não estrearam, tem jogadores que pouco jogaram, e tem jogadores que provavelmente sequer vão fazer parte das semifinais ou até mesmo das finais, caso o CRB avance. Não se pode desconsiderar o CRB como o maior vencedor nesse período de 15 anos. Em 13 anos, finais repetidas. E dessas 13 finais, 9 títulos conquistados. Então, esse time precisa ser considerado como um favorito, mesmo que ele tenha feito uma primeira fase desgraçada, como foi essa primeira fase, se classificando no último jogo. A última vaga que restava foi a vaga que o CRB conseguiu. O Asa está em alta. O Asa vem de 2 grandes vitórias. É um time muito criticado porque tem dificuldade de marcar gols. E ele fez 7 nos 2 últimos jogos. 4 contra o Muricy, 3 contra o Muricy e 4 no clássico contra o CSE. Então, claramente, me parece que o Asa chega no momento de evolução dentro do campeonato. E olhe que ele fez um jogo com o CSA, em que foi 0-0, mas a proposição de jogo, a ideia de jogo funcionou perfeitamente. O Asa queria sair de Maceió sem ser derrotado, e foi isso que ele conseguiu. Parou o time do CSA. Embora o CSA tenha tido volume, tenha criado algumas oportunidades, mas o Asa deu uma travada no CSA. E não travou com violência, não travou com antijogo, ele travou com a estratégia de marcação baixa, deixando poucos espaços, e o CSA não conseguiu desenvolver. Então, o Asa é finalista nos últimos 3 anos. Obviamente que para passar para uma nova final, para uma nova decisão, o Asa talvez enfrente a maior dificuldade que ele terá no campeonato, até agora, que seria derrubar o CSA. Nos amistosos, o CSA venceu o Asa, mas venceu com um gol nos primeiros segundos, né? Primeiro minuto de jogo. E naquele momento, eu disse, apesar do CSA ter ganho, eu gostei mais do time do Asa. Das construções que foram feitas, de jogadas que foram mostradas, do futebol mostrado pelo Asa. Mas acho que é bom você chegar em alta no momento de decisão, mas não é um confronto fácil para o Alvinegro. O CSA já demonstrou, se não ser o melhor time do campeonato, mesmo ele sendo o segundo, mas está ali numa condição de um time muito mais respeitado do que ele foi nos últimos anos. E talvez a desconfiança do torcedor seja que, será que o CSA era fogo de palha? Será que o CSA conseguiu classificação, mas perdeu força? Será que vai ficar fora de uma final novamente? O tempo irá dizer, mas é um adversário que precisa ser respeitado. Não é a derrota ou os 4 jogos que o CSA não vence que eu vou dizer aqui, o CSA não presta. A atitude do CSA ao longo do campeonato me parece um time com cara de campeão, com atitude de time campeão. Mas
nessa reta final, o CSA chega em baixa. Eu já estou misturando aqui Asa com o CSA, porque além deles se enfrentarem, eu falei do CRB quarto colocado, do Asa terceiro, e agora estou falando do CSA. O CSA pode estar sentindo um desgaste de uma sequência que sempre é muito dura. O CSA começou a jogar no dia 5 de janeiro. E de lá para cá ele não parou mais. Só aí já são 3 competições: a pré-copa, o Alagoano, a Copa do Nordeste. E ele não para. E não vai parar. É interessante, mas quem decide isso é a comissão técnica, que o CSA claramente possa começar a pensar em rodar elenco, em segurar alguns jogadores, em dar uma segurada, uma diminuição de minutagem em alguns atletas. E até inserir, a partir de uma qualidade física de jogadores que foram contratados, como o Camacho, como o próprio Marcão, e como o Ramon, que esses jogadores comecem também a ganhar minutagem para isso. O Ramon talvez estivesse na melhor condição nesse sentido, porque estava jogando pelo Maricá, né? O Marcão nem tanto, e o Camacho é um cara fisicamente que é bem, tá bem fisicamente, mas precisa de ritmo. Porque treinar sozinho, treinar com um preparador físico é uma coisa, treinar em grupo, treinar pensando no coletivo é outra completamente diferente. Mas acho que o CSA, diferente de outros anos, está competitivo para buscar voltar a uma decisão de título, mesmo enfrentando um Asa, que é um time que está chegando em alta. E para a gente fechar essa análise, o Penedense. Para muitos é a grande surpresa. É o patinho feio do campeonato que chega não só nas semifinais, mas chega com a autoridade de quem foi o melhor time da fase de classificação. Pelo menos no desempenho, nos números, na pontuação conquistada. Penedense tem suas valências positivas e tem problemas também no seu time. É um time que tem um elenco curto, que quando precisa de mudanças, às vezes não consegue tão bem as respostas que o banco de reservas precisaria dar. É um time que tem dificuldades ofensivas, porque não conseguiu se reforçar e o principal atacante contratado não joga desde a segunda rodada, que é o Afonso. Mas é um time que parece ter encaixado e abraçado a ideia da comissão técnica. Primeiro, da preparação física do Rodrigo Albuquerque, que faz ser um time intenso em qualquer situação do jogo. E depois, a competitividade do Bebeto de Moraes, que é um cara que sempre foi talhado para competir. Mesmo quando ele jogava na base, mesmo quando ele treinava a base, eu dizia, pô, talvez o Bebeto não seja o técnico ideal para um trabalho de base, porque o Bebeto quer ganhar. E a base é mais formar do que ganhar. Se puder juntar as duas coisas, ótimo. Mas é mais ganhar, é mais formar do que ganhar. E o Bebeto, meu irmão, não quer perder nem a moedinha naquela hora de iniciar o jogo. Então ele é um cara extremamente competitivo. E esse time do Penedense, entendo que vai dar trabalho, mesmo que não passe pelo CRB. Mas não vai ser um time que aparentemente vai ser massacrado pelo CRB.
que o CRB vai chegar e atropelar o Penedense aqui no Rei Pelé, lá em Penedo. Não me parece isso. Me parece um time que, mesmo que seja eliminado, vai vender caro essa possibilidade. Agora, para o Penedense, mesmo decidindo em Penedo e, e tendo a perspectiva de ter sido o melhor da fase de classificação, esse é o pior adversário para o Penedense enfrentar. Pela sequência que o CRB vem, pelo poderio que o CRB tem, apesar do time não estar encaixado. Está evoluindo, até está evoluindo de forma lenta, mas é um time que está em todas as finais nos últimos 13 anos. Se o Penedense vai ter a capacidade de fazer o que tantos outros tentaram ao longo dessa década e mais 3 anos não conseguiram, vamos ver. Mas acho que é um time que pode complicar num dia em que o CRB der uma bobeira, no dia que o CRB não tiver feliz naquele dia, ou no dia que tiver muito instável, se der bobeira, o Penedense vai lá e consegue aquilo que ele gostaria de fazer, ser finalista do campeonato. Não acho que o campeonato tenha um time favoritaço para ser campeão. Mas, obviamente, CSA e CRB despontam como times mais qualificados para ser campeão. O CSA, pelo que ele apresentou na fase, e o CRB pelo potencial que tem, que ainda não foi despertado. Mas futebol se resolve não comigo falando ou opinando. Futebol se resolve em campo. E por isso que o futebol é tão apaixonante. Não seria absurdo a gente ter uma final entre Asa e Penedense. Por que não? Né? Ou uma final entre CSA e CRB. Por que não? Mas semifinal é um campeonato que praticamente começa do zero. Quem vai administrar melhor essa situação zerada tem tudo para chegar na decisão.